Olá, minhas queridas amigas que me acompanham aqui pelo YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todas bem. Hoje eu tô muito feliz porque eu consegui um tempinho para gravar para vocês a aula de uma peça que é maravilhosa. Eu amo de paixão, eu sou apaixonada por ela. Eu sou apaixonada por ela tanto esteticamente, porque ela é linda mesmo, e dá para fazer com vários estilos, mais clássico, mais neutro, mais colorido, enfim. Então, você consegue fazer para agradar muitos gostos, né? Ela é muito linda, ela é uma peça muito útil e pra gente que confecciona, ela é muito prática, tá? Ela é uma peça que não vai um viés, ela é toda costurinha embutida, mas o acabamento é feito, o acabamento fica bem limpinho, mas não é feito com nenhum viés, é todo de costurinha embutida. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Essa necessaire aqui, gente, lindíssima, eu vou fazer hoje com vocês, tá? Vou mostrar durante a aula como fazer também sem alcinha, ou para você que não usa, ou não tem, ou não quer usar as ferragens, dá para fazer com alcinha embutida, né? As ferragens, a gente sabe que elas dão um valor muito maior para a peça, né? Elas valorizam muito mais a peça. Mas, de repente, você recebe uma encomenda aí de uma produção grande de necessaire, a pessoa, para ter um custo menor, ela pede sem as ferragens, então eu vou explicar também como fazer, tá? Então, essa peça aqui, linda, gente, olha só. Ah, Sheila, tem um viezinho aqui. Tem um viezinho aqui, mas esse viezinho tem um segredo e eu vou mostrar pra você durante a aula, tá? Então, eu quis trazer essa peça aqui pro Dia das Mães, porque ela é lindíssima para quem recebe. Tenho certeza que vai agradar aí muita gente, mas ela é muito prática pra gente que faz, tá? Então, eu tenho certeza que essa peça vai ser sucesso aí no seu ateliê. Então, eu quis compartilhar com vocês essa dica de hoje. Já aproveito, antes da gente ir pra aulinha, vou pedir pra você aqui deixar o seu like no vídeo, né? Então curte o vídeo, deixa um comentário, compartilha também. E se você tá assistindo esse vídeo aqui, que caiu de paraquedas aqui no meu canal, não me conhece ainda, não é inscrito, já aproveita, se inscreve e não esquece de clicar ali no sininho para ativar as notificações e receber um aviso sempre que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá para a aulinha de hoje? Então, agora eu vou mostrar pra vocês os materiais que a gente vai precisar pra fazer essa peça. Então, aqui, ó, a parte principal, né, que seria o corpo dessa necessaire. Eu cortei uma vez no tecido, uma vez na manta. Aqui eu tô usando a manta R1, poderia ser a R2 também, ou outro material que você tá acostumada a usar pra fazer estruturação de peça, tá? A medida final da peça é de 33 centímetros, tá? De comprimento por 25 de altura, que no caso depois, né? No caso, a largura, né? Aqui, ó, da necessaire, que a gente vai dobrar ela assim, né? Então, o 25 seria assim, na largura da necessaire. E o 33 seria na altura, tá? Que deve ficar à frente e as costas da necessaire. Então, para vocês saberem aí o sentido, se o tecido de vocês tiver algum sentido que tivesse ser respeitado, né? O 25 vai ser a largura da necessaire, né? Que no caso o comprimento. E o 33 a altura, que a gente vai tirar desse 33 a frente e as costas da necessaire, tá? Então, aqui eu já estruturei, lembrando que essas medidas são já refiladas, tá? De 25 por 33. Mas, antes de você fazer uma tela C, você corta uma medida maior, faz uma tela C, faz o quilting livre, né? O tipo de costura que vocês quiserem fazer para estruturar, depois refilem essas medidas. Vou precisar também de um tecido para o forro e a gente já vai usar tecido de forro e já junto já vai fazer o viezinho de acabamento numa peça só, então ela é muito prática. Então, o forro, como eu vou fazer o viés junto, eu tenho que cortar um pouco maior. Então, na altura, né, do forro aqui, que vai ser a largura da necessaire, eu cortei os mesmos 25 centímetros, tá? E no comprimento,
né, que no caso vai se tornar a altura da peça, eu cortei, ao invés de cortar com 33, como eu cortei essa com 33, eu vou cortar essa com 36. Então, eu vou cortar com uma sobrinha, porque depois vai fazer o nosso acabamento do viés, vocês já vão entender. Eu vou precisar também de um zíper e de um cursor. Eu vou precisar, é opcional, depois eu vou dar uma opção para vocês fazerem com alça fixa. Mas essa alça, com essas ferragens, ela fica muito mais bonita. Então, você faz uma peça muito simples e coloca umas ferragens legais, já dá outro ar na peça. Então, eu vou ensinar a fazer com as ferragens, mas durante a aula eu vou dar um toque para quem não tiver as ferragens e quiser fazer com alça fixa. Ou simplesmente fazer sem alça, que também dá super certo, daí já fica um outro estilo de peça, tá? Então, aqui, ó, eu tô usando um mosquetão e uma argola, tá? Nesses tamanhos aqui, vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem. A argolinha até poderia ser menor, hoje eu não tinha, tô usando essa daqui. Aí, cortei uma tirinha, que essa minha tirinha aqui vai ser a alça. Para esse tamanho de mosquetão que eu tô usando, eu cortei com 6 centímetros de largura por 35 de comprimento. Então, eu dobrei uma vez até a metade, dobrei outra vez até a metade e depois eu vou dobrar ao meio, fechando a alça, tá? Essa pequenininha aqui, que vai ser a alcinha da argola, eu cortei com os mesmos 6 de largura, mas ela tá com 5, tá? 6 por 5. Então, no sentido do 6, né, que é o mais largo, eu dobrei uma ponta, dobrei a outra e depois dobrei ao meio, tá? Essa alcinha aqui vai ser bem curtinha, que é pra gente embutir a argola na nécessaire. E é isso, então, são esses os materiais. E agora a gente vai pra confecção da peça, que é muito simples, muito rápida e fica um resultado muito bacana. Então, agora a gente vai começar a confecção da nossa peça. Eu vou pegar aqui, ó, o corpo da nécessaire e o forro, tá? O corpo aqui, ó, da nécessaire, ele com o direito virado pra cima. Eu vou pegar o meu forro e o lado direito, eu vou colocar aqui, ó, em contato com o direito. Então, vai ser direito com direito, tá? Aqui, ó, eu vou alinhar, tá? Eu vou alinhar tanto aqui na lateral, como aqui onde a gente vai passar a costura. Lembrando que a gente vai fixar esse forro aqui, ó, no lado menor, tá? Apenas no lado menor da nossa nécessaire. O lado maior, mais comprido, a gente vai deixar ele solto. Então, a gente vai vir aqui, vai alinhar esse forro na extremidade de cima, na extremidade lateral, e a gente vai passar uma costurinha com o pé de máquina aqui, prendendo esse forro na minha peça. Então, ó, eu passei uma costurinha ali prendendo o forro, viram? Agora, a gente vai virar e vai fazer o mesmo no outro lado. Porém, aqui, ó, o que que acontece? A gente tá com uma sobra de tecido, tá? Porque a gente vai desvirar e vai fazer o acabamento de debrum. Então, aqui a gente vai alinhar do mesmo jeito. A gente vai alinhar em cima e aqui na lateral e vai passar uma costurinha com o pezinho de máquina da mesma forma que a gente fez lá. A gente deixa essa sobra aqui, ó, de tecido mesmo, tá? Aqui a gente alinha pra costurar. Ó, costuramos, fica essa sobra de tecido aqui mesmo. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar, vai virar essa peça como se a gente estivesse virando pro lado direito. Lembrando, tá, que as duas laterais maiores, ó, o forro tá aberto. Eu só costurei nos dois lados menores aqui. Então, olhem só, a gente virou, como o nosso tecido lá tava maior, então ele abraçou aqui, ó, a parte da frente, né, fazendo o próprio viés, tá? Então, agora a gente vai lá, vai assentar no ferro e vai vir costurar o zíper. Então, aqui a gente já tem uma peça com acabamento limpo, um viésinho, né, tudo no mesmo tecido.
Então, aqui, ó, eu passei, tá? Ó, a gente ficou com um viezinho aqui, dos dois lados. E agora, a gente vai fazer a colocação do zíper, tá? Vou ter que abrir aqui o meu zíper. Que eu vou costurar um lado, né, de cada vez que eu não consigo costurar fechado. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar, ó, eu vou alinhar aqui, ó, os dentinhos, né, os dentinhos do meu zíper, eu vou deixar bem alinhadinho aqui na extremidade aqui, ó, da minha peça. E eu vou vir e vou passar uma costura aqui, ó, rente a minha emenda do viés. Não vou passar em cima do viés, eu vou passar aqui, ó, em cima do azul, né, da minha parte azul, da minha nécessaire, tentar fazer bem rente aqui, ó, a emenda dos dois tecidos, tá? Então, alinho os dentinhos do meu zíper aqui e passo uma costura aqui. Deixa uma sobrinha de zíper aqui, pra depois a gente conseguir colocar esse cursor. Eu vou fazer esse procedimento nos dois lados, tá? Então, agora eu vou pegar o outro lado do meu zíper e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Então, aqui, ó, tá prontinho. Então, agora, a gente vai colocar o nosso cursor para dar continuidade à montagem da nossa nécessaire. Gente, eu vou tentar mostrar para vocês como é que eu coloco o cursor nas minhas peças, tá? Então, aqui, ó, aqui eu vou alinhar aqui, ó, o meu viés, ele também não tá cortado alinhado ainda, tá? Então, eu vou alinhar aqui, ó, a minha nécessaire aqui, alinhar essa parte aqui, tá? O meu zíper aqui que tá sobrando um pouco, eu vou cortar. Vou fazer a limpeza dessa ponta, que ela tá meio desfiadinha, e isso dificulta pra colocar. E eu vou cortar esse aqui, essa ponta maior que a outra, tá? Eu gosto de trabalhar com a ponta direita maior do que a esquerda. Eu me adaptei dessa forma, talvez você coloque de uma forma diferente, né? Deixa eu ver, cadê o meu cursor? Então, o que que eu faço? Essa barriguinha redonda aqui de baixo, ó. Ó. Essa barriguinha redonda é a que vai vir primeiro no meu zíper, tá? Então, aqui tá alinhado. Eu sei que tem essa quantidade sobrando de zíper aqui. Então, eu vou colocar, ó, a minha barriguinha redonda até mais ou menos essa quantidade aqui, né, de sobra. Tá? E depois eu venho com a parte esquerda, coloco e dou uma puxadinha. Vejo se ficou alinhado, ó, tá alinhado. E eu trago esse cursor até o final, eu tiro ele, porque eu quero trabalhar com a peça fechada. Abro um pouquinho de novo e faço o mesmo procedimento, tá? Então, sempre trabalhando com um pouquinho de sobra. E o tanto de sobrinha que a gente deixa aqui, ó, é onde a gente para o nosso carrinho pra colocar ele na outra parte. Ó, porque daí ele fica certinho, tá? Então, sempre trabalhar com uma sobrinha pra facilitar na hora de colocar. E daí ele fica retinho, tá? Então, aqui, ó, tá a nossa nécessaire aqui. Então, agora, eu vou fazer as alcinhas pra vocês verem.
Então, agora eu vou explicar pra vocês aqui a questão da alcinha, tá? Se você quiser fazer sem alça, você pula essa etapa que eu vou fazer agora e aguarda pela próxima etapa aqui, que vai ser a montagem da nécessaire, tá? Que vai ser o fechamento dela, na verdade. Se você quiser fazer com alça, porém não quer fazer com mosquetão ou não tem um mosquetão, quer fazer com uma alça fixa, né? Uma alça que é embutida direto aqui na nécessaire, ó, que a gente vai costurar quando fechar a nécessaire. Então, você vai fazer o seguinte, você vai cortar a alça, vai fazer as dobras aqui, dobra uma ponta, dobra a outra, dobra no meio e vai passar uma costura fechando essa alça, tá? Vai deixar as duas pontas sem acabamento mesmo, porque ela vai ser embutida na nossa peça. E não precisa fazer a alcinha pequena, porque como a alça grande já vai ser embutida direto na peça, não precisa fazer a alcinha pequena. Só que aí eu sugiro para você cortar ela um pouquinho maior. Essa aqui eu cortei com 35. Então, se você quiser fazer ela embutida direto na peça, você corta com 40, que daí já fica um bom tamanho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a minha alça com mosquetão e fica com acabamento bem bonito. Então, eu pego a alça grande, ó, eu fui lá no ferro, ela já tá com as dobras, né? Mas no primeiro momento, eu não vou costurar ainda na dobra. Eu vou colocar minha alça aqui dentro do mosquetão, tá? Ó, passei o mosquetão aqui dentro dela. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra ponta aqui, ó. Eu vou abrir todas as dobras que eu passei. Vou juntar as duas pontas, direito com direito. E eu vou passar uma costurinha aqui com o pezinho de máquina, fechando essa alça. Então, ó, costurei as duas, tá? Direito com direito, né? As duas pontas, fechei. Então, agora eu vou abrir essa costura aqui, pra não ficar grosseiro. Tá? E aí, sim, eu vou ajeitar as minhas dobras novamente, né? Os meus vincos aqui que eu fiz com o ferro, pra fechar essa alça, tá? Então, agora eu vou fechar, eu vou ajeitando e eu vou fechando e eu vou passando uma costura aqui na beiradinha. E o meu mosquetão, ele tá livre aqui. Então, conforme eu for fazendo a volta, costurando a alça, eu vou mexendo o meu mosquetão. Vou prender ele só depois. Então, ó, fechei a alcinha, tá? Fechei a minha alcinha. Se você quiser, você pode passar uma costurinha aqui do outro lado também. Eu gosto de passar de um lado só, acho que fica mais delicado. Mas vai ficar a critério de cada um, tá? Agora, a gente vai trazer aqui, ó, o mosquetão, tá? Acerta bem a alcinha. Eu vou trazer aqui, ó, o meu mosquetão, onde tem aquela costura. E eu vou passar uma costurinha prendendo esse mosquetão, tá? Em cima dessa minha emenda aqui. Então, eu tenho que deixar o meu mosquetão aqui, ó, numa distância que o meu pezinho de máquina vai conseguir encaixar aqui, né? Pra passar costura, ó. Então, o meu pezinho de máquina, ele encaixa aqui no lado do meu mosquetão. E eu vou passar uma costura aqui. Então, ó, gente, até pra esse tamanho de mosquetão, poderia até ter sido uma alcinha um pouquinho mais larguinha. Ao invés de ter cortado com 6, eu poderia ter cortado com 7. Mas ficou bonitinho também. Então, olha só como a alça ficou bem acabadinha, tá? Então, a gente reserva essa alça, tá? Essa alça, ela pode ser feita até depois de fechar a nécessaire.
O que não pode ser feito, o que tem que ser feito antes de fechar a necessaire é a alcinha da argola, que a gente vai fazer agora. Então, agora a gente faz o mesmo procedimento, fechando a alcinha, só que agora a argola não precisa ir por enquanto. A gente pode fechar a alcinha sem a argolinha, porque essa vai ficar aberta aqui, vai ser embutida. Fechei a minha alcinha. Agora eu coloco ela, né, passo a argola aqui dentro dela. Dobro. Tá? E eu coloco encaixo aqui, ó, o meu pezinho aqui, rente aqui a argola, e eu passo uma costurinha, tá? Pra prender essa argola, pra ela não ficar solta. Então, aqui, ó. Ó, meu pezinho de máquina, ó, ele tá batendo bem aqui na argola, tá? Então, ele tá batendo bem aqui na argola, ó. Então, essa daqui é a base, né? O meu guia pra passar uma costurinha na argola. Se você quiser a costura mais rente à argola, você troca o calcador, coloca um calcador para zíper, tá? Mas assim, é o que eu sempre usei já há muitos anos e pra mim esse padrão aqui tá bom, tá? Mas se você quiser mais juntinha a costura, coloca o calcador para zíper. Então, agora a gente vai montar a nossa necessaire. Então, como é que a gente vai montar a necessaire? Essa necessaire aqui eu quero com o zíper frontal, eu não quero com o zíper na parte de cima, tá? Como as outras. Eu quero trazer esse zíper pra frente, que é o zíper aqui que vai dar um charminho nessa peça. Bom, hoje eu vou usar a própria linha do matelassé que eu fiz aqui, tá? Porque eu fiz um matelassé aproveitando o desenho do tecido. Então, ele ficou um matelassé retinho. Ele não ficou um matelassé na diagonal, né? No ângulo de 45 graus, como normalmente eu faço com a régua. Então, eu vou aproveitar essa minha linha, essa minha costura aqui, ó. Tá? Essa minha costura aqui. Então, eu vou dobrar ela já nessa própria costura. Até a minha costura já tá me permitindo essa dobra. Deixa eu ver quanto é que sobrou aqui em cima pra mostrar pra vocês. Ó, 3 centímetros do zíper pra cima. Poderia até ser menos. Se vocês quiserem fazer com o zíper, jogar o zíper mais pra cima um pouquinho, pode deixar 2 centímetros, tá? Então, eu vou deixar aqui 3 centímetros, que é o tamanho aqui, ó, da extremidade até o meu viés aqui do zíper. Se não tivesse essa linha aqui, tá? Pra me guiar em cima, você ia, em cada ponta da necessaire, ó, você ia medir o tanto que você queria deixar daqui de cima. Aqui em cima, né? Você ia medir daqui até aqui e ia fazer uma marcaçãozinha com caneta aqui, ó. 3 centímetros. Da mesma coisa do outro lado, tá? 3 centímetros. E faz a marcação com caneta. Certo? Pra quando você virar do avesso, você olhar aqui essa marcação e ver que é aqui que tem que ser a dobra. Eu não gosto de dar pique, porque se eu der um pique, eu vou cortar a minha linha do matelassé e esse matelassé já vai começar a escapar todo. Então, eu não gosto de dar pique com a tesoura. Eu marco com a caneta, eu alfineto, mas eu não dou pique, tá? Então, agora aqui, ó, a gente já sabe, a gente já tem as duas marcações, a gente já sabe onde é que tem que ser a dobra. Então, agora a gente vai virar essa peça pro lado do avesso. Então, aqui, antes da gente desvirar para fazer o fechamento dela, a gente vai ver 2 detalhes. Primeiro, você veja para onde você quer que o zíper feche e abra, tá? Eu gosto que o meu zíper feche para esquerda e abra para direita, tá? Então, essa daqui vai ser a parte de cima da necessaire mesmo. Se você gostasse ao contrário, você virava ela, tá? Você fazia ela ao contrário aqui, ó. Então, o zíper fecha pra lá e abre pra lá,
tá? Mas então, o meu topo de peça vai ser esse aqui. Então, a gente já fez a marcação, a gente já sabe, né, a altura que a gente quer aqui na nécessaire. Então, agora a gente vai fixar essa argola. Eu gosto de fixar essa argola aqui, ó, em cima do zíper aqui, ó, tá? Daí a gente bota bem no meio. Tá? Você poderia colocar mais pra cima ou mais pra baixo. Eu gosto de colocar aqui em cima do zíper, tá bom? Então, eu vou colocar o lado direito, tá? Você olha qual o seu lado direito e coloca o lado direito virado pra baixo. Então, direito sobre aqui o zíper, tá? E aí, eu centralizo aqui, né? Eu centralizo, ó. E eu venho e passo a costurinha na beiradinha, tá? Eu não passo pezinho de máquina, eu passo a costurinha na beiradinha. E eu deixo aqui, ó. Eu deixo um pouquinho só de tecido, eu não deixo muito comprido, tá? Então, eu deixo um pouquinho pra fora. Não tenho uma medida certa, mas eu não gosto que fique muita argola sobrando. É claro que você tem que tomar cuidado pra não deixar muito curtinha a argola aqui, ó. Porque quando você for passar uma costura pra fechar essa nécessaire, vai bater na argola. Então, você tem que deixar uma quantidade, uma margem que você sabe que o calcador vai passar com folga aqui. Pra você não danificar a máquina, quebrar agulha, perder a peça, ter que abrir tudo de novo pra tirar a argola, reposicionar, entendem? Então, eu não tenho uma medida certa do tamanho que eu deixo a argola. Eu gosto de deixar curta, não gosto de deixar muito comprida. Porém, sempre tem que se atentar. Se a distância que a argola está, o calcador, né, da máquina consegue passar aqui pra costurar, tá? Então, eu vou centralizar aqui, ó, tá com uma sobrinha lá pra fora, que depois a gente refila. E eu vou passar uma costurinha na beiradinha aqui pra não dar conflito de costura. E na hora que você for costurar aqui, ó, você toma cuidado pra costurar só nessa parte aqui da nécessaire. A outra parte, ó, você tem que livrar da costura. Então, você costura só na parte da frente. Então, eu costurei. Agora, a gente vai desvirar, né? Vai desvirar novamente do avesso pra posicionar naquela marcação que eu tinha ensinado pra vocês, né? Naquela marcaçãozinha aqui do zíper que eu já tinha ensinado. Então, aqui, ó, eu virei minha peça do avesso, tá? E o meu forro tá por um lado e a minha nécessaire tá pro outro. Que eu vou fazer essa nécessaire aqui com vocês com a limpeza toda sem viés também, vai ser tudo embutidinho, tá? Então, aqui, ó, o meu forro tá por um lado e a minha nécessaire tá pro outro. Agora, eu vou achar aqui, ó, a marcação, a caneta aqui que a gente fez. Estão vendo? Então, eu vou achar a marcação e eu vou dobrar a minha nécessaire, ó. Eu vou vir aqui e vou dobrar nessa marcação. Tá? E eu venho aqui, ó, e eu alfineto a minha nécessaire aqui. E do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, eu venho aqui, ó. Ó, a minha marcação de caneta tá aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu dobro bem em cima dessa marcação. O meu aqui tá facilitando, porque ele já tem uma costura, né? E eu venho aqui e alfineto, tá? Se o seu não tiver a costura ali batendo, que é uma telacê, você fez uma telacê diferente, né? Num ângulo diferente, ou quilt livre, é só alfinetar aqui, ó, as duas pontas na marcação e passar até, pode até dar uma passadinha com ferro aqui, ó, pra assentar bem, tá? Então, a gente vai olhar aqui, ó, pelo lado direito, tá ali o nosso zíper, tá?
Então, agora a gente vai ajeitar esse forro aqui pra fazer essa costura e já fazer a limpeza. O nosso forro, a gente dobra ele em cima da mesma forma como a nécessaire está dobrada, tá? Ó, a gente vem aqui, ó, e dobra o nosso forro aqui em cima, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma camada de nécessaire, né, de tecido principal com manta por um lado. O forro, né, também tá aqui, ó, em cima, tá dobradinho também direito com direito, nas mesmas medidas da nécessaire. O que que a gente vai fazer? Um lado desse forro, a gente vai costurar tudinho. Vai vir pra passar uma costura aqui, ó, em cima do forro, junto com a nécessaire. A gente já vai prender tudo junto, tá? Vai fechar um lado tudo junto. O forro tá separado, mas na hora de costurar a gente vai prender os dois lados juntos. E no outro lado a gente vai... Tem um detalhezinho diferente, que a gente vai costurar um pouquinho diferente, pra gente conseguir desvirar essa peça. Eu vou virar pelo outro lado, eu vou costurar pelo outro lado, porque fica mais certinho, tá? Então, aqui, ó, o forro tá aqui, a nécessaire tá aqui. O forro tá dobrado, direito com direito, a nécessaire também, mas eu vou passar uma costura apenas e vou juntar essas duas partes. Lembrando que aqui, ó, tá alfinetado, tá? Tá alfinetado, que aqui é a dobra, a marcação que a gente fez a caneta, pra ficar aquela margenzinha na parte da frente. Então, eu vou até começar aqui, ó, por cima, na parte de cima, eu vou vir, vou fazer uma costurinha, prendendo só aqui, pra não sair do lugar, tá? E depois eu costuro o restante. Toma cuidado pra passar aqui, ó. Aqui a gente tem a argola, então vê se a argola tá virada aqui pro lado de dentro, pra gente não passar com a agulha em cima. Aqui tá grosso porque a gente tem zíper e tem a argola embutida também. Então, vai costurando devagarzinho, tá? Pra não ter problema. Pronto. Ó, no outro lado, como é que a gente vai fazer? Aqui tá o meu zíper que vem pra parte de cima da nécessaire, certo? Então, aqui eu vou passar uma costura, tá? Do final do meu zíper, pode passar um pouquinho mais ou menos, não tem problema, mas do final do meu zíper pra cima, prendendo forro e prendendo nécessaire junto, tá? Então, aqui eu passo uma costura com as duas partes juntas, retrocesso no início e no final da costura. Daqui pra baixo, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura somente na nécessaire até onde a gente costurou no início. Então, a costura vai vir daqui até a primeira costura. E depois a gente vai fazer o forro, mas o forro a gente vai fechar só um pedacinho aqui embaixo, porque a gente vai precisar dessa abertura pra desvirar a peça depois, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente, então aqui, ó, tá o meu alfinete aqui pra vocês conseguirem visualizar. Então, eu vou passar uma costura prendendo as duas partes, forro e nécessaire. Pezinho de costura, tá? Pezinho de costura aqui. Agora, daqui pra baixo, eu vou soltar o meu forro daqui, vou trazer o meu forro pra cima, tá? Vou trazer meu forro pra cima e eu vou costurar só a nécessaire, só a parte estruturada. E eu vou, ó, eu vou trazer essa costura, ó, até aqui, ó. Aqui já tá batendo, ó. Aqui já tá a minha outra costura, então eu vou trazer até aqui. Cuidado pra não prender esse forro, tá? Então, eu vou trazer, eu vou parar minha costura antes que eu prenda o meu forro aqui com um pontinho.
Se der um pontinho sobre o forro, ele já vai ficar embolado, ele já vai ficar feio. Então, antes de bater um pontinho em cima do forro, eu paro. Então, olha aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, costurei até aqui, não chegou a bater no meu forro. Estão vendo? Meu forro tá soltinho, ó. Tá soltinho, ele só tá costurado aqui em cima como a gente costurou no início. Agora, eu vou fechar um pouquinho esse forro aqui, tá? Vou fechar um pouquinho, alguns poucos centímetros aqui. Ó. Então, fechei, ó. Recapitulando, fechei essa ponta aqui, os dois juntos, forro e nécessaire. Aqui eu fechei só nécessaire até bater na minha primeira costura, sem costurar o forro. E o forro eu costurei só uma pontinha aqui. Então, eu tô com esse meinho de forro aqui, ó, aberto, tá? Que eu vou desvirar agora. Então, aqui, ó, corto os cantinhos, tá? Corto os 4 cantinhos, cuidando pra não cortar a costura, tá? Aqui eu corto o forro e corto o nécessaire separado. Refio o excesso de zíper e eu vou desvirar. Então, agora, com cuidado, ó, a gente coloca a mão aqui, tá? Se você precisar abrir um pouquinho mais, deixar uma abertura maior, você pode deixar, tá? Mas, ó, com cuidado, a gente vai desvirando, vai colocando a pecinha pra dentro aqui do buraquinho do forro e vai desvirando, certo? Então, desvirei. Sheila, desvirei, mas eu tô no avesso da minha nécessaire. Aí, você abre o zíper e desvira ela. Certo? Ó. Desvira, ajeita os cantinhos, tá? Mas, basicamente, eu já vou ajeitar pra vocês verem, ó. Tá prontinha, minha argolinha tá aqui, tá? Agora, eu vou ajeitar, tá? Vou colocar um pincelzinho, alguma pontinha aqui pra desvirar bem os meus cantinhos. Vou ajeitar bem a nécessaire, vou passar. Já vou vir mostrar pra vocês como é que a gente vai fechar aquela abertura do forro. Então, tá aqui, gente, ó, a minha abertura do forro que precisa ser fechada. Como é que eu vou fazer? Eu vou jogar, né, eu vou empurrar a minha nécessaire que tá ali e eu vou ajeitar, ó, eu vou ajeitar as pontinhas pra dentro. Tá? Eu ajeito, ó, dobro aqui. Tá? Dobro as pontinhas aqui pra dentro, ó. Vou colocar um alfinetezinho, tá? E venho costurando. Vai ser um pouquinho mais difícil aqui, ó. Aqui a nécessaire já tá costurada, presinha junto, né? Então, aqui você toma cuidado, tá? Na hora de fazer o fechamento, pra não prender essa nécessaire. Mas é bem tranquilo de fechar, é só você ajeitar bem ajeitadinho. Eu vou costurar e já mostro pra vocês. Então, ajeitei, ó, tá? As duas pontinhas dobradinhas, tá? E agora eu vou vir costurando, vou passar uma costura na beiradinha. E aqui é só tirar a nécessaire do caminho, puxar a parte estruturada pra cima. E é bem tranquilo de fechar, tá? Retrocesso, eu até passei, né? Não troquei a linha, deixei a linha azulzinha, que eu trabalhei a todo momento com a cor da linha do tecido externo, né? Então, eu deixei pra vocês
conseguirem, ó, observar, tá? Então, ó, costurei, o forro tá fechadinho, ó, fechadinho. E agora é só desvirar a peça, ajeitar e tá prontinha. Então, meninas, ó, nossa necessaire tá prontinha. Já fui lá, já passei. Deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Uma necessaire com um acabamento muito bonito por dentro. Tem detalhezinho em viés por fora, tá? E todas as costuras embutidinhas, como vocês puderam ver. E sem costurar nenhum viezinho, tá? Então, agora aqui a gente vem, ó, coloca aqui o nosso mosquitãozinho. Gente, olha que charme, que peça linda, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e me acompanhem aqui para mais dicas.